Tem filme novo chegando aos streamings que passa completamente despercebido, mas entrega histórias capazes de prender você desde os primeiros minutos. E na lista de hoje, separei 10 filmes que acabaram de chegar e são perfeitos para quem está procurando suspense, ação, ficção científica, romance e histórias cheias de reviravoltas. Tem produção premiada, terror psicológico, romance emocionante e até um dos vilões mais assustadores da história do cinema. Então já prepare a sua lista, porque provavelmente você vai encontrar aqui o próximo filme para assistir. Começando com uma das maiores estreias do último ano e agora está no Disney Plus, Avatar: Fogo e Cinzas. O filme continua a história pouco depois dos acontecimentos de Avatar: O Caminho da Água. Jake Sully, Neytiri, Loak, Tuk, Spider e os demais integrantes da família Sully permanecem entre o povo Metkayina, mas ainda enfrentam as consequências da morte de Neteyam. Jake reage à perda voltando a agir como um soldado, concentrado em proteger a família e organizar a resistência contra a RDA. Neytiri, por outro lado, mergulha no luto e começa a questionar sua fé, suas escolhas e até sua relação com Eywa. A nova ameaça é Varang, líder espiritual do clã Manquan, conhecido como o Povo das Cinzas. O território desse grupo foi destruído por uma erupção vulcânica, fazendo com que Varang e seu povo abandonassem a ligação tradicional dos Na'vi com a natureza. Movida pelo sofrimento de seu clã, Varang encontra um aliado improvável no coronel Miles Quaritch. Enquanto Loak tenta conviver com a culpa pela morte do irmão, Spider enfrenta uma relação cada vez mais complicada com Quaritch. Jake e Neytiri precisam impedir a aliança entre o Povo das Cinzas e a RDA, antes que uma nova guerra destrua os diferentes clãs de Pandora. Não tem autoridade aqui. Little Brother é perfeita para quem gosta de comédia e chegou na Netflix. John Cena interpreta Rudd, um famoso corretor de imóveis que construiu uma vida extremamente controlada e uma imagem profissional impecável. Tudo começa a desmoronar quando Marcus, interpretado por Eric André, reaparece inesperadamente. Marcus não é irmão biológico de Rudd. Os dois se conheceram anos antes por meio de um programa no estilo Irmão Mais Velho e Irmão Mais Novo. Apesar de terem seguido caminhos completamente diferentes, Marcus continua tratando Rudd como parte de sua família. Quando Rudd permite que o excêntrico Marcus volte para sua vida, sua rotina, seus relacionamentos e sua carreira são tomados por uma sequência de situações caóticas. Michelle Monaghan, Christopher Meloni, Egoin Wadding e Sherry Cola também fazem parte do elenco. Achei uma coisa muito preocupante. Ai, merda. É na área do amiguinho ou do furico? Não é nenhuma... Outro filme leve e perfeito para assistir no final de semana é Tomando Rumo, no Prime Video. A comédia acompanha Jeremy, um estudante do último ano do ensino médio que ainda não superou a namorada, agora cursando o primeiro ano da faculdade. Determinado a encontrá-la e tentar recuperar o relacionamento, ele convence os amigos Eve, Aparna e Yoshi a embarcarem em uma viagem completamente irresponsável. O grupo rouba o carro utilizado nas aulas de direção da escola e parte para a estrada. Durante aproximadamente 24 horas, os adolescentes são perseguidos pela segurança da escola e pela polícia, envolvem-se com pequenos criminosos e ainda acabam adotando um gato de 3 patas. Kumail Nanjiani interpreta o instrutor de direção Sr. Rivers, enquanto Molly Shannon vive a diretora Fisher. O filme mistura comédia adolescente e road movie, mostrando uma tentativa de reconciliação amorosa que rapidamente sai do controle. A sorte favorece os tolos. Os ousados. A sorte favorece os ousados. Para quem gosta de guerra, o filme Nuremberg desembarcou no Prime Video. A produção se passa depois do fim da Segunda Guerra Mundial, quando os aliados começam a preparar o julgamento dos principais líderes do regime nazista. Rami Malek interpreta Douglas Kelly, psiquiatra do Exército dos Estados Unidos encarregado de avaliar a condição mental dos prisioneiros. Entre eles está Hermann Göring, antigo comandante da Luftwaffe e uma das figuras mais poderosas do governo de Adolf Hitler, interpretado por Russell Crowe. Durante as avaliações, Kelly e Göring entram em um intenso confronto psicológico. O psiquiatra tenta compreender como homens aparentemente racionais participaram de crimes tão brutais, enquanto Göring usa seu carisma e sua capacidade de manipulação para desafiar o médico. Michael Shannon interpreta Robert H. Jackson, promotor-chefe responsável por garantir que Göring e os demais acusados respondam judicialmente pelos crimes do regime nazista. Bem-vindos a Nuremberg. Na HBO Max chegou A Incrível Eleanor. Eleanor Morgenstein é uma mulher de 94 anos que deixa a Flórida e vai morar em Nova York depois da morte de Bessie Stern, sua melhor amiga e companheira de longa data.
Sentindo-se sozinha e ignorada pela filha Lisa, Eleanor entra por engano em um grupo de apoio para sobreviventes do Holocausto. Em vez de esclarecer o mal-entendido, ela começa a contar a história de sobrevivência de Bessie como se fosse sua. A narrativa chama a atenção de Nina Davis, uma estudante de jornalismo de 19 anos que também enfrenta o luto pela morte da mãe. Eleanor e Nina desenvolvem uma amizade verdadeira, mas a mentira começa a crescer quando o pai de Nina, o jornalista Roger Davis, decide transformar o relato em uma reportagem. O filme, dirigido por Scarlett Johansson, acompanha as consequências dessa mentira e a amizade improvável entre Eleanor e Nina. I love you, Elle. Outra boa opção no HBO Max é Twinless, um gêmeo a menos. Dylan O'Brien interpreta os irmãos gêmeos Roman e Rocky. Depois da morte repentina de Rocky, Roman permanece em Portland e passa a frequentar um grupo de apoio destinado a pessoas que perderam seus irmãos gêmeos. Nesse grupo, ele conhece Dennis, interpretado por James Sweeney. Dennis afirma que também perdeu um irmão e rapidamente se aproxima de Roman. Os dois passam a fazer compras, viajar e compartilhar detalhes dolorosos sobre o luto. A amizade começa como uma história de apoio entre duas pessoas solitárias, mas Dennis possui razões muito mais complexas para ter se aproximado de Roman. A situação fica ainda mais delicada quando Marcy, colega de trabalho de Dennis, conhece Roman e também começa a fazer parte da vida dos dois. O filme mistura drama, comédia sombria e suspense para falar sobre luto, dependência emocional, identidade e os limites que uma pessoa pode ultrapassar para não ficar sozinha. Resistência é aquele tipo de filme indispensável para quem gosta de ficção científica, e agora o longa já está disponível na Netflix. A trama se passa em um futuro no qual a humanidade trava uma guerra brutal contra as inteligências artificiais. Depois de um ataque devastador, os Estados Unidos decidem eliminar qualquer forma de vida artificial, utilizando a gigantesca estação militar Nomad para bombardear os territórios onde humanos e máquinas ainda convivem. É nesse cenário que conhecemos Joshua, interpretado por John David Washington. Ex-agente das Forças Especiais, ele ainda sofre com o desaparecimento de Maya, sua esposa, vivida por Gemma Chan. Joshua acredita que ela morreu durante uma operação militar, mas recebe informações de que Maya pode continuar viva em uma região controlada pela inteligência artificial. Para encontrá-la, ele aceita participar de uma missão comandada pela Coronel Howell. O objetivo é localizar e destruir uma arma criada pelo misterioso Nirmata, líder considerado responsável pelo avanço das máquinas. Só que, quando Joshua finalmente encontra essa suposta arma, descobre que ela tem a aparência de uma criança. Onde os Fracos Não Têm Vez apresentou ao cinema um dos vilões mais assustadores e marcantes de todos os tempos. E finalmente esse clássico está disponível na Netflix. A história começa quando Llewellyn Moss, vivido por Josh Brolin, está caçando no deserto do Texas e encontra o resultado de uma negociação de drogas que terminou em massacre. No local, existem veículos abandonados, vários corpos, uma grande quantidade de drogas e uma mala contendo $2 milhões. Moss decide levar o dinheiro para casa, acreditando que poderá desaparecer antes que alguém descubra o que aconteceu. Mas ele não percebe que existe um transmissor escondido dentro da mala, permitindo que seus perseguidores acompanhem cada movimento que ele faz. É nesse momento que surge Anton Chigurh, interpretado por Javier Bardem. Frio, metódico e praticamente impossível de prever, Chigurh é contratado para recuperar o dinheiro. Ele inicia uma caçada implacável contra Moss, eliminando qualquer pessoa que apareça em seu caminho. Chigurh também possui uma maneira perturbadora de decidir o destino de algumas vítimas. Joga uma moeda e obriga a pessoa a escolher entre cara ou coroa, como se a responsabilidade pela morte não fosse dele, mas do próprio acaso. O romance fofo e leve para assistir, Mensagens para Isabelle, é um dos destaques da Netflix dos últimos dias. O filme acompanha Jill, interpretada por Zoe Deutsch, uma jovem que ainda tenta aprender a viver depois da morte de Isabelle, sua irmã. Para lidar com o luto, Jill continua ligando para o antigo número dela e deixa mensagens de voz contando tudo o que acontece em sua vida. Ela fala sobre seus relacionamentos, problemas familiares, situações constrangedoras e sobre a rotina caótica que leva em São Francisco.
Para Jill, aquelas mensagens funcionam como uma forma de manter a irmã por perto, mesmo sabendo que nunca receberá uma resposta. O que ela não imagina é que o número de Isabelle foi repassado para outra pessoa. Quem começa a receber as mensagens é Wes, interpretado por Nick Robinson, um corretor de imóveis reservado que vive em Austin. No começo, ele apenas escuta as gravações por curiosidade, mas, com o passar do tempo, começa a conhecer Jill por meio das confissões sinceras, engraçadas e dolorosas que ela envia. Jill. Para fechar essa lista, Não Fale o Mal é um dos filmes de terror mais aclamados dos últimos anos e chegou na Netflix. A história acompanha Ben e Louise Dalton, interpretados por Scoot McNairy e Mackenzie Davis. Durante uma viagem de férias pela Itália com a filha Agnes, o casal conhece Paddy e Ciara, vividos por James McAvoy e Aisling Franciosi. Paddy é divertido, espontâneo e completamente diferente do inseguro Ben. As duas famílias rapidamente criam uma amizade, e algum tempo depois os Dalton recebem um convite para passar um fim de semana na casa de campo do casal britânico. Ben e Louise aceitam acreditando que terão alguns dias tranquilos longe da rotina. Porém, assim que chegam ao local, pequenos comportamentos começam a provocar desconforto. Paddy ultrapassa limites, faz comentários inadequados e tenta controlar diferentes situações. Ciara parece aceitar tudo em silêncio, enquanto Ant, o filho do casal, quase não fala e demonstra estar constantemente assustado. Mesmo percebendo que existe alguma coisa errada naquela casa, Ben e Louise evitam confrontar os anfitriões. Eles tentam manter a educação e ignoram diversos sinais de perigo para não criar uma situação desagradável. You guys have been Just a breath of fresh air. Oh, well, that is very sweet of you to say. E esses foram 10 filmes que acabaram de chegar aos streamings e tem tudo para prender você do começo ao fim. Agora eu quero saber, qual desses filmes você pretende assistir primeiro? Você prefere a ficção científica de Resistência, o suspense de Onde os Fracos Não Têm Vez, o romance de Mensagens para Isabelle ou o terror psicológico de Não Fale o Mal? Deixe sua escolha nos comentários e aproveite para contar também qual filme recente merece aparecer na próxima lista.